Daí a gente começa aqui no assunto da nossa live hoje, né? Perfeito. Qual tipo de exercício que a gente pensa assim, o que eu vou fazer para gastar mais energia? Tudo bom, Mayara? Obrigado por me receber aqui no teu espaço, no teu canal. Nossa, eu que agradeço. A tua experiência, como é que tu trabalha. Tem gente aqui que não te conhece. Te apresenta. Então, Mayara, eu já estava na metade do ano passado, eu já atuava desde 2016 com alguns atendimentos de forma online, mas era no personal, era no privado. E quando eu mudei para Florianópolis, alguns alunos de lá pediram, mas enfim, comecei fazendo uma aula por Skype e eu gostei desse formato porque você quebra o distanciamento, né, o fator físico. E desde 2019 eu já tinha ideia de migrar para o formato digital. Digamos que lá por março, quando tudo fechou, aí foi agora tem que ir. E acredito que muitos de nós fomos. E aí eu comecei com as lives, foi até onde eu te conheci, que eu estava fazendo uma aula com o nosso amigo em comum, com o Zeca, numa live no meu canal. Você participou, depois a gente começou a trocar e você me deu aquele treino de pilates que todo mundo acha que é levinho, né? Não transpira, é suave. E hoje eu trabalho só online e a minha ideia é permanecer online. Tem programa de emagrecimento, tem turma online. Acredito que esse é um caminho que os profissionais conseguem atingir mais pessoas. É um caminho interessante, acredito que é uma grande tendência para que cada vez mais, tanto eu quanto você, possamos trabalhar nesse formato e dar resultado. É muito bom. Eu, na verdade, comecei com online também por conta da pandemia, né? Porque eu já tinha alguns personagens, já estava vinculada a um espaço onde eu tinha alunos. E aí a gente começou com essa função do online, né? Até porque a gente consegue atingir mais pessoas mesmo, né? A gente não fica numa caixinha fechada. E aí a gente aprende que a gente consegue evoluir e mudar a nossa metodologia da aula de uma forma que ela seja até mais eficaz, sem precisar de tanta estrutura, né? Fez com que a gente repensasse os exercícios que a gente passa, que a gente acha que a gente precisa de muitos equipamentos, que a gente precisa de uma sala de musculação completa para conseguir fazer um bom treinamento, e faz a gente pensar que não, que o que faz realmente o treino funcionar é o estímulo que a gente está dando para o nosso aluno, né? Quantos músculos a gente está desenvolvendo em cada movimento. Eu quero que o pessoal que está aqui na live me responda o que vocês acham que gasta mais energia. Eu quero que o pessoal participe. Vamos ver quem coloca Vamos participar, aqui. Pessoal. Vamos deixar sua opinião aí. Vamos brincar. Vamos apostar. O que queima mais? Nessa tendência, enquanto o pessoal responde, Mayara, eu vi também que muitas pessoas tem muito, acredito que na nossa profissão, daquela história de não pode treinar sozinho porque vai se lesionar e você deveria treinar sempre sob supervisão de um profissional. E algumas pessoas nessa virada ficaram meio sem chão. Mas como que eu vou treinar em casa se a Mayara não vai estar aqui, não vai estar me corrigindo, se o Fabiano não está presente? E quando a orientação ela é bem adequada, você consegue fazer, eu consigo fazer o teu treino daqui só com o teu vídeo gravado e fazer bem feito, porque você já desenvolveu uma consciência prévia no aluno e caso o aluno seja iniciante, você vai começar o teu trabalho com aquelas progressões naturais que você faria no presencial também. E eu recomendo, pessoal, percam o medo e abram-se para essa nova tendência que é o treinamento online. Dá resultado, você poupa tempo, pode treinar de qualquer lugar. Agora, uma época de férias que, para mim, muitos alunos viajavam e era uma desculpa também. Não vou treinar esse mês. E realmente as pessoas viajavam e não treinavam. Hoje, nós podemos viajar com o nosso aluno e não tem mais desculpa para que esse aluno não treine durante as férias. Ele pode reduzir o tempo do treinamento e mesmo assim continuar tendo resultado, porque nas férias o pessoal manda ver, né? Então, é uma vantagem. Não, e assim, né? Eu tive bastante questão nesse sentido, né? E é importante a gente salientar, a gente é profissional, a gente sabe o que a gente está orientando. E quando a gente está dando aula online, a gente está observando o nosso aluno também. A gente consegue identificar
O que ele está fazendo de errado? Aonde que ele tem que corrigir? Tu conseguindo orientar da forma correta, é muito difícil ter lesão. Muito difícil. Eu sou fisioterapeuta, também trabalho com a questão de orientação fisioterapêutica, sempre trabalhei. Quando eu trabalhava na prefeitura, a minha função maior era orientação. Eu acho que isso me ajudou muito a evoluir como pessoa, porque assim, ó, eu orientava pessoas que não tinham a mínima noção corporal, que não eram pessoas treinadas, eram pessoas que tinham lesões, onde eu tinha que orientar para eles poderem se reabilitar da melhor forma possível nas condições deles, entende? Então, isso é assim, ó, é um desenvolvimento absurdo profissional, para quem é profissional da área, tá? Tanto da fisioterapia quanto da educação física. Eu já tô puxando pro outro lado, Fabiano, ó. Não, mas tá certo. Tá certo, porque é um feedback que você tem a sensibilidade, já que essa tua função te proporcionou e que tu consegue trazer para tua outra profissão, como profissional de educação física, e transmitir essa segurança para o teu aluno, mesmo que seja online ou que ainda, Maiara, eu vou viajar, eu quero 10 treinos para as férias. Você grava os treinos para mim e eu, Maiara, senti um negocinho aqui no joelho, tá estranho, o que pode ser? Aí você vai entrar em contato, vai fazer a anamnese, a correção, e isso, só para você ter ideia, nos trabalhos das lives que vêm ocorrendo comigo, e acredito que com você também, desde março, o que acontece? Pega níveis diferentes de alunos ali que participam, uns participam sempre. A Rosane, que está aqui embaixo, por exemplo, ela é fiel seguidora desde o início, mas uns entram de vez em quando, não tem muita continuidade, e mesmo assim, quem está há um tempo sedentário, eu não tive algum relato sequer no pessoal que faz as lives que, me machuquei porque você não estava vendo, você não me corrigiu. É a forma com que o profissional se posiciona também e vai sentindo a turma ali, o pessoal vai comentando aqui. E no programa gravado também tem essa possibilidade, tem essa linha de contato com o suporte que proporciona essas correções, esses ajustes individuais mesmo em um programa coletivo, digamos assim. Eu usei bastante o Zoom, o aplicativo do Zoom, tá? Porque aí eu conseguia colocar mais alunos, mas eu conseguia observar todos eles e eu não tive, assim, nenhum problema de lesão. Até porque quando a gente tem uma turma, porque uma coisa é tu dar personal online, outra coisa é tu dar aula para uma turma online, né? E aí nessa turma aparecem vários quadradinhos. E a gente tem que estar acompanhando, a gente faz junto e a gente acompanha também, né? O que acontece? Volta e meia, eu sei que tem um ali que não tá no mesmo nível de um outro, né? E eu dou aquela chamadinha. Quem não consegue fazer desta forma, a gente vai adaptar o movimento desta forma. E aí demonstra o movimento, né? Por exemplo, eu vou pedir para fazer um pistol, uma pessoa que está recém começando, mas se eu pegar uma cadeira, né? Colocar a cadeira e pedir para a pessoa tirar o pé do chão e tentar levantar da cadeira e sentar, já é uma adaptação, né? Isso é um exercício que, para quem conhece, é extremamente avançado, né? Não é uma coisa que a gente dá de cara. Professora, explica o pistol para o pessoal aí. Só explica. O pistol é um agachamento que a gente faz usando apenas uma perna de apoio. Fui clara? Claríssima. Tem uma progressão que eu gosto bastante de utilizar nesse exemplo, é sentar com uma perna elevada e para o iniciante, coloca a perna que desceu em flexão, a perna elevada, coloca no chão para subir com as duas e começa reforçando somente a descida com um banco, uma cadeira mais alta para facilitar e ter um pouco menos de amplitude no início. É uma forma que tem dado certo, assim, faço também. Eu faço assim também. Eu acho que se alguém tem alguma dúvida, pergunta, eu posso demonstrar, se tiver dificuldade, tá? Pra gente conseguir ser o mais claro possível aqui na live, né? Mas vamos ao foco. Vamos no foco agora, Fabiano. Movimentos que eu
tenho, eu fiz uma seleção, tá, Fabiano? Fiz uma organizaçãozinha básica minha, né? Que sabe que eu sou um pouco chata. De movimentos que eu acredito e que eu tenho trabalhado e que tenho visto muito resultado para perda de peso. Primeira coisa, o tipo de treinamento. Eu não sei qual tipo de treinamento tu usa. Eu uso HIIT, tá? Excelente. Uso muito HIIT, treino intervalado, alta intensidade, chega lá no auge, a pessoa tem que estar exausta, tem que cansar. E aí vem o intervalo. Por isso que é o treino intervalado, para conseguir ter a recuperação, né, da questão cardiorrespiratória. Quando a gente eleva a nossa parte cardiorrespiratória, é sinal que a gente está tendo queimo de calorias. Então, aí é que a gente começa a acelerar o nosso metabolismo e fazer com que o nosso metabolismo entenda que a gente quer gastar aquela caloria. O que tu usa, Fabiano? Eu gosto bastante da metodologia HIIT e eu costumo sempre dizer que a alta intensidade ela é individual, ela é relativa. Agora no online eu não tenho como mensurar especificamente, mas eu uso isso que você comentou como referência, a frequência cardíaca, a respiração. A aluna, ela deve terminar a série, sem fôlego. Como se ela estivesse com as amigas ao lado, ela não tivesse sequer condições de conversar. De tão ofegante que ela está pagando o débito daquele movimento durante o intervalo. E muitas vezes, o trabalho, na maioria das vezes, o trabalho do HIIT, o intervalo de recuperação, ele é curto, justamente para trabalhar com a intensidade e também mexer na parte aeróbica, na parte cardio, que vai mobilizar no total do treino aquelas gordurinhas, que é o que todos nós queremos queimar no final das contas, né, Mayara? A gente tem, às vezes, alguns alunos que desistem, e esse é o nosso maior problema, né? E quando a gente tem um objetivo, e o aluno não é desistir porque ele não consegue, aí entra aquela questão mental junto, né, da atividade. Tu tem que ter um objetivo, tu tem que ir no teu máximo. Às vezes a nossa mente, ela nos engana, como, olha, eu não tô aguentando, eu tenho que parar. O aluno fala assim, eu não tô aguentando, eu digo, mas tu vai. Porque a gente tá ali, a gente tá estimulando ele, a gente tá do lado dele. E a gente diz assim, o que que tu quer? Tu tá brincando? Qual é o teu objetivo? Vamos atrás do teu objetivo, tu consegue. E aí assim a gente consegue manter o aluno, claro, que não tô falando a nível de exagero, que tu tá vendo que o aluno já não tá conseguindo mais fazer aquele movimento, porque ele já tá num nível absurdo, né, de gasto, assim, né, de energia. E o nosso objetivo com um treino intervalado é chegar no EPOC. O que é o EPOC? O EPOC é um excessivo de oxigênio pós-treino. Quando a gente eleva bastante essa intensidade, né, mesmo tendo as pausas, já existem pesquisas nos Estados Unidos que diz que a nossa queima de calorias, ela permanece até 10 horas depois do que a gente fez a atividade. Olha que beleza! Tu acordar, né? Fazer um treino e pensar que tu vai seguir gastando aquelas calorias durante o dia. Olha que maravilha! Tu pensar que tu tá sentado no sofá e tu ainda tá gastando energia. A questão é a mente, né? Conseguir manter aquele ritmo, né? De conseguir subir, elevar mesmo a nossa intensidade e depois dar pausa na exaustão. E depois voltar. E não dar uma pausa tão grande, porque às vezes as pessoas ficam muito cansadas, elas acham que precisam descansar muito, mas aí a gente já vai para outra zona do conforto. A gente não pode chegar na zona do conforto. A gente tem que manter os níveis acelerados, mesmo dentro da atividade física. E no descanso também. Perfeito. Vai mais um pouquinho que dá. Eu até recomendo, quando chega nesse nível, tá difícil, diminui um pouco a intensidade, mas tenta permanecer no movimento do exercício. Tenta levar a sério até o final, mesmo que com alguma dificuldade, baixa um pouquinho o movimento, desacelera um pouco e vai até o final, porque esses 10
segundos, 15 segundos a mais, ou 10 repetições, ou 2, ou 5 que você levou para chegar até o final da série, são as que realmente fazem a diferença no teu resultado. É aquele algo mais. Na musculação, se costuma dizer assim, Maiara, 12 repetições. A Maiara está chegando na 10ª. Eu vou largar. Maiara, vai mais 2. E aí a Maiara chegou nas 12. Maiara, me dá mais uma. Mas não dá. Vem cá que eu te ajudo. Maiara, me dá mais uma. As 2 a mais que farão a diferença no resultado. E no HIIT também é assim. Vai gerar desconforto, porque se não gerasse, não seria HIIT. Não seria alta intensidade. A gente quer sair de um ponto conforto, subir essa frequência, descer, subir, descer, subir e descer. E é esse sobe e desce da frequência que vai gerar um dano fisiológico. Quando esse dano passar, toda a recuperação do organismo vai exigir que o organismo use o quê? Energia. Essa energia vem da alimentação e também das nossas reservas de gordura localizada em forma de ácidos graxos. E aí que está o ponto que a Maiara falou. Você treina forte, você continua gastando até 10 horas. Eu tenho pesquisas que falam em 24, 36 horas, dependendo do tipo de estímulo, você consegue levar até 2 dias. Lógico que chegando no segundo dia, o gasto vai diminuindo. Então, você tem que dar outro estímulo. Aí a gente já vai estar entrando num mais específico, homeostase, que eu acho que os alunos nem precisam saber disso. Mas é basicamente isso que você falou, Maiara. Mas eu acho, Fabiano, que é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas pensam assim, muito fácil a profissão deles. É simplesmente passar os exercícios para as pessoas e acabou. Não é só isso. A gente calcula a periodização, a gente pensa no período de recuperação do aluno e a gente pensa quanto tempo a gente precisa voltar a fazer aquele estímulo para ter aquele resultado. Claro que cada organismo é um organismo, cada um vai agir, o organismo de cada um vai agir de uma forma. Mas como a gente já vai dando aula, vai conhecendo o aluno, vai conhecendo também, sentiu dor, não sentiu dor, sentiu cansado, não sentiu, e a gente vai indo, vai acompanhando e vai conhecendo esse aluno, a gente vai sabendo também qual é o limite dele, né? E também aí a gente consegue fazer... Fala, Fabiano. Pode. Não, só quando você falou limite, eu levei para cá. Pode também complementar. E no sentido assim, de que a gente não só faz treino, a gente pensa nele não para amanhã ou para depois. A gente às vezes faz treino, a gente, né, faz todo o sistema dele, às vezes até para 6 meses a gente monta, antes mesmo do aluno saber, né? Então, quer dizer, é toda uma organização anterior, e por isso que para nós é muito frustrante, eu já digo aqui para os meus alunos que estão aqui, quando o aluno desiste, quando o aluno falta, né? Porque aí a gente sabe que a gente deu um estímulo, o aluno resolveu parar lá 1 semana, 2 semanas, já mudou, já não é mais o mesmo corpo que eu estou trabalhando, é outro corpo, eu vou começar de novo, porque eu não consigo continuar naquela mesma intensidade que eu estava, eu vou ter que dar uma diminuída para conseguir voltar naquele limiar que eu estava crescente. Né? Vai ter que trabalhar um pouquinho a base, retroceder, né? Esse aluno vai voltar para ti num nível de condicionamento um pouco mais inferior, e eu até, só para fazer uma colocação, eu até nem vejo 1 semana, 2, assim, tão graves para o nível de condicionamento, falando em força, resistência, mas para o metabolismo, eu vejo como muito perigoso, porque você está num ritmo, está gastando ali, a Maiara está tirando o couro da aluna dela, e aí ela, Maiara, vou viajar. E aí para tudo, 2 semanas, e nas férias, na viagem, ela vai aproveitar a gastronomia do local, diminuindo a intensidade. Mas eu vou caminhar bastante para conhecer o local, eu não fico parada na viagem. Tudo bem, mas a intensidade
do treinamento, do movimento, será menor. Mais calorias, menos intensidade, menos esforço, ela tende a desacelerar o metabolismo nessa pequena pausa de 1, 2 semanas. Com certeza. E mesmo assim, uma caminhada às vezes não é... Aí o que acontece, né? Tem muita gente que fala isso, mas eu vou caminhar ou eu vou andar de bicicleta, mas não é um treino intervalado. Não é o mesmo objetivo que a gente está fazendo, é outro tipo de treino. Aí seria uma manutenção só de mobilidade, se ela está só caminhando, ela está passeando, ela não está tendo um gasto de energia, né, para conseguir perder peso. Então ela já vai estagnar ali o processo dela de perda de peso, e pelo contrário, né, até por estar passeando, viajando e tudo mais, ela vai se alimentar. Não que seja também, a gente também não pode ser tão rígido, né? Mas a gente tem que, quando a gente tem um objetivo, a gente tem que pensar, olha, eu tô viajando, mas eu tô querendo perder peso, mas eu gostaria de comer tal coisa. Olha, tu pode até estar comendo tal coisa, mas depois tu vai ter que voltar para aquela dieta que tu estava fazendo, ou para aquelas, né, diminuir o açúcar, né, a função de quantidade de carboidratos. Aí a gente deixa para a área das nutricionistas. Não sei se tem alguma nutri aqui com a gente. Se quiser. Pois é. Nessa questão, eu vou fazer uma meia-culpa. Teve um ano que eu tirei férias do dia 25 ao dia 3 de janeiro. Vim para Florianópolis e naquelas férias eu larguei de mão o movimento e comi muito lanche e tomei bastante cerveja. Resultado final, para uma pessoa ativa que para de uma hora para outra, que além dos treinos, eu me movimentava muito, trocava de academia, ia para casa de aluno, então tinha uma rotina bem agitada em Porto Alegre. E aí nesse meio tempo, 7 quilos a mais, do dia 25 ao dia 25 de dezembro ao dia 3 de janeiro. Rapidinho assim. Nossa! Então, você imagina uma pessoa que não tem o mesmo metabolismo que uma pessoa mais ativa, a gravidade e o perigo que ela corre em férias curtas quando ela deixa de executar o seu treinamento e abre mão dos prazeres da alimentação do local. Daí é que a gente pensa que, assim, a gente tem que ter um objetivo, a nossa mente, ela nos guia, né? Se tu tem um objetivo, tu tem que ir até o final. Mesmo que tu estejas em viagem, alguma coisa assim, deu uma escorregada, não vai me escorregar em todas as refeições, né? Em todas as alimentações que tu for fazer, tu dá aquela esbanjada, né? Então, eu sempre digo para os meus alunos, uma lá que outra, beleza, mas tenta manter o teu foco, porque quando a gente começa a sair do foco, aí tu pensa assim, hoje eu comi um lanche. Daí no outro dia, já comi um lanche ontem, né? Vou comer mais isso hoje, não vai fazer diferença. E aí é nisso que a gente acaba perdendo os nossos resultados e tudo que a gente fez. A gente vai botando por água abaixo. E nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é sempre manter a nossa mente firme, porque o que acontece? A mudança do emagrecimento, ela não é de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. Porque eu já fui bem gordinha, Fabiano. Quem me conhece e me conhece há bastante tempo sabe que eu já fui bem gordinha, né? Quase 100 quilos eu já pesei. E hoje eu peso 60. Sério. Hoje eu peso 63 quilos. Claro, tive uma gravidez e tudo mais que também interferiu bastante, mas sim, eu já fui muito gordinha. E quem olha pra mim, volta e meia pergunta, o que tu fez? Gente, é uma mudança interna, de dentro para fora. Eu fiz uma reeducação alimentar, eu comecei a praticar mais atividade física, eu dava muita aula e eu não praticava, que é um grande erro da maioria dos profissionais, né? A gente começa a dar aula, ocupa toda a nossa carga horária e a gente esquece da gente e acaba não nos cuidando. Hoje eu consigo ter uma rotina totalmente diferente, consigo me organizar e penso em mim também, sabe? Eu me priorizo como uma aluna, eu sou uma aluna, né? E eu me trato como uma aluna. E é uma questão mental, porque tu vai modificando a tua alimentação e até os teus sabores mudam, os teus gostos mudam.
Quando tu chega num restaurante, aquilo que tu sabe que tu servia antigamente não te serve mais, tu não consegue mais comer aquilo. Tu come outras coisas mais saudáveis, tu começa a pensar, por exemplo, eu tomava refrigerante assim, que nem água. Hoje eu não consigo tomar refri, não consigo. É uma coisa que eu não gosto, não gosto. Fazem 7 anos que eu não tomo refri, não consigo. Maravilha. E é uma loucura, né? Nessa questão que você falou, é bem interessante para nós como agentes de como é que eu vou cobrar a regularidade no treinamento da minha aluna se eu não sou regular com o meu treinamento. Então, na realidade, seria como se o profissional vendesse algo que ele não acredita. Porque ela precisa fazer, mas eu não. E aí é uma questão que nós, assim como os nossos alunos, devemos nos priorizar os cuidados conosco. Então, a aluna que está aí assistindo, se conscientiza. Eu não tenho tempo, hoje estou muito cansada. Faz 10 minutinhos ali, faz 2 tiros de Tabata, dá 8 minutos, polichinelo, agachamento, deu. Depois você vai para o teu sofá, assistir teu Netflix, comer. E nessa questão da alimentação que você comentou, olha, muitas pessoas que eu treinei tinham a vida bem desregrada, digamos assim, antes de começar a treinar. E começa a encaixar o treino com regularidade, o treino também acaba puxando para uma alimentação mais saudável. Porque ela termina o treino, ela até pode pensar, aquele X, aquele lanche, aquela pizza, mas logo passa. Eu vou comer minha saladinha, meu peitinho de frango em casa, porque aquilo vai me cair melhor para eu dormir, vai me dar mais energia. Se eu comer o lanche, eu vou ficar muito eufórica na hora e daqui a pouco vai dar o pico, a carga glicêmica, né, vai subir o açúcar no sangue, vai ficar muito eufórica e daqui a pouco vai ficar que nem um lagarto ali parado, né, vai ficar pesada, não vai dormir bem. E isso é comum acontecer. As pessoas começam a treinar, começam a cuidar da alimentação. Então é uma mão que lava a outra na realidade. Né? E é bem assim mesmo. O pessoal começa... O problema é que o açúcar, esse pico do índice glicêmico, é viciante para o cérebro, né? É uma coisa que traz... a gente se sente bem quando a gente se alimenta dessa forma, que não é a ideal, mas traz conforto pra gente. E aí a gente pensa assim, eu preciso de mais. É que nem chocolate, né? Chocolate, todo mundo fala que vicia. Quem gosta de chocolate, e aí começa a mudar o tipo de chocolate que come, sente a diferença no sabor desde o início, e depois que acostuma o organismo a comer o chocolate com 90% de cacau, por exemplo, já não é a mesma coisa. Porque aí quando vai comer aquele que é ao leite, pega e sente aquela coisa extremamente doce. Aí os alimentos parecem que são mais doces, né? Então é uma questão de costume também. Né? Tem que ter continuidade, tem que ter foco, porque senão não consegue. A gente está conversando aqui já faz um tempo e a gente ainda não falou dos exercícios que mais queimam calorias. Eu falei no início da live. Pode falar. Do HIIT, e você falou, o HIIT é uma boa estratégia para utilizar, o HIIT, e ali na questão dos intervalos, você falou, conhecer o aluno também. Tem alguns casos que a personalidade do aluno é um pouco mais tranquilinha, e aí você tem que saber lidar com ele também. Mas o HIIT é uma sacada. Eu gosto muito de utilizar treinamento cardio de força. O que significa isso? Fazer o treinamento de força com que haja estímulo de determinados grupos musculares, grandes músculos, eu costumo focar, agachamento, uma série de agachamento com salto, por exemplo, ou ainda uma série de agachamento, pode até usar alguma sobrecarga externa, e combina com um outro exercício
em sequência, por exemplo, um polichinelo, um burpee, uma prancha. Esse intervalo maior vai também trabalhar o cardio. Então, eu gosto de trabalhar cardio de força com equipamentos como querebel, halteres também. São exercícios que, com pouco tempo, eu consigo já trabalhar uma valência e a outra valência no mesmo estímulo. Isso poupa tempo do aluno e dá um grande resultado. Não sei se tu costumas usar também, Maiara. Eu uso também. Eu faço normalmente um HIIT bem alto, né? E aí eu coloco algum exercício de força com peso também, para acelerar, porque junto ali a gente já começa a recrutar mais fibras, a trabalhar também uma questão de musculatura, né? Aumento de massa magra, porque a gente sabe que quando a gente trabalha com peso, a gente consegue trocar mais a massa gorda por massa magra. Perfeito. Né? Então, a gente acelera os resultados do emagrecimento dessa forma. Então, claro que eu não vou passar 2, 3 exercícios de HIIT para depois fazer. Às vezes, até no intervalo, seria o descanso. Claro, dá ali uns 10 segundinhos e vai para o de força. Aí sai do de força, vai para o HIIT novamente. Né? Ou faz uma sequência, né? Eu divido a minha aula muito por blocos, né? E eu nunca faço, por exemplo, assim, ó, se eu quero uma perda calórica, eu não faço... Eu faço ele mesclado com grandes músculos, né? Então, eu uso braço junto com perna pro HIIT. Aí eu vou lá, no descanso, eu faço um abdominal, né? Que aí já vai dando uma descansada, um abdominal com peso, né? Ou então um agachamento mesmo, um pouco mais lento para conseguir recuperar, e aí depois bem no HIIT de novo, né? Então, eu tô sempre alternando, porque é isso que vai fazer a gente gastar energia, é aumentar a aceleração, baixar a aceleração, né? E continuidade. Continuidade. E essa questão da musculatura também, às vezes o treino vai muito só pelo cardio e tem menos estímulo de força, que é o que faz a musculatura se desenvolver, e a gente perde, caso isso não ocorra, vai ter um pouco de dificuldade de acelerar o metabolismo, porque quando você desenvolve a massa muscular, você vai gastar mais energia. Aquela questão, a massa de gordura, ela não gasta energia, ela é uma massa parada. Ela, na realidade, é uma energia que está ali no seu reservatório para que quando você tenha um estado de alerta, uma doença, um acidente, enfim, ou até mesmo períodos de jejum, você vai utilizar essa gordura que está ali para ser utilizada como fonte. E já a musculatura, o tecido magro, o tecido muscular, ele precisa de energia, ele precisa de carboidrato, ele precisa de proteína, ele precisa de proteína, porque quando você faz uma dieta mais restritiva, você pode também ter uma diminuição, um comprometimento da massa muscular, e isso também é uma vantagem desses treinos integrados, onde você combina estímulos de cardio com força para ativar a musculatura. É uma grande vantagem, com menos tempo, porque antigamente a pessoa fazia a aula de musculação, depois ela ia para a aula coletiva, de aeróbica, de dança, e aí ela passava muito tempo na academia, 2, 3 horas, e esse tempo em excesso também é outro fator que pode comprometer a massa muscular dessa aluna. Porque acaba queimando a massa muscular também, né? Acaba perdendo massa muscular, além da gordura, perde a massa muscular. E isso é muito legal de tu estar falando, porque os alunos não entendem isso, né? Por exemplo, tem gente que chega e diz assim, mas Maiara, tu acha que 30 minutinhos ali de aula vai adiantar? Porque eu não tenho tempo para treinar. Eu não tenho tempo para treinar. E eu digo assim, olha, 30 minutos... eu consigo dar um treino que tu vai sair daqui, ó, te arrastando. Eu sempre falo isso. Vai sair te arrastando e vai dar resultado.
mas dessa forma. E sempre trabalhando a musculatura junto. Eu achei interessante também, Fabiano, que falou que agora está muito na moda os jejuns, né? O pessoal está fazendo muita dieta de jejum. E para quem precisa de ganho de massa, esquece que não adianta só fazer o jejum. Às vezes faz o jejum, vai lá, faz bastante peso, ganha massa, e o jejum, e não consegue, não ingere o carboidrato, e não consegue ter a energia suficiente para fazer os exercícios. Às vezes nem consegue, acaba perdendo e machucando a musculatura, porque não tem o carboidrato que precisaria ter. O jejum é bem... Tem que trabalhar com sensibilidade ao jejum, porque ele é uma estratégia que pode ser utilizada também para complementar com o treinamento a aceleração do metabolismo, mas se ele for muito restritivo, ele pode, inclusive, desacelerar o metabolismo, né, no momento em que ele dificulta o ganho de massa magra. E quando você fica algumas horas em jejum, protocolos de 12, 16 horas, alguns organismos entram em estado de alerta e eles automaticamente, o cérebro manda um sinal para o corpo, desacelera aí, tira o pé do acelerador, que foi isso que você comentou, vai treinar com menos intensidade e até mesmo ao longo do dia pode ter menos energia para suas atividades, como o trabalho, pode sentir mais sonolenta, dificuldade para pensar, a parte cognitiva. Não, até no dirigir, né? Exatamente. É bem difícil a gente... Porque assim, ó, isso é uma coisa muito delicada e que as pessoas estão entrando por moda, né? E não estou dizendo que não faça efeito, pelo contrário, acho que funciona sim, sendo bem orientado e a pessoa se conhecendo. Porque não é qualquer um que vai chegar e vai dizer assim, vou fazer jejum. E o organismo tá... E às vezes a pessoa passa até por um sofrimento psíquico em fazer isso, né? E acaba acarretando outras questões mais neurológicas, e eu falo isso pela fisioterapia, e que não percebe e que depois, ao longo da vida, vem os problemas, né? Eu tive caso que se deu super bem com o jejum, em 6 meses utilizou o jejum como uma estratégia de mudar os seus hábitos. Então o jejum foi uma chave que veio através do jejum, vieram novos hábitos. Então não foi apenas o jejum foi um facilitador e esse caso, em 6 meses, havia perdido 25 quilos nesse ano. Então, bem bom, mas não se pode dizer que foi só o jejum. Aumentou a carga de treinamento comigo, os funcionais, os HIITs, e também os cardios, as caminhadas, que é a atividade aeróbica de baixo impacto, diariamente, foi aumentando a distância gradativamente, e são fatores que, juntamente com o jejum, levaram a esse resultado. Eu costumo falar que quando a gente chega num patamar que a gente está vendo que o aluno não está evoluindo, a gente tem que dar uns choques no organismo, né? Perfeito. Porque não adianta a gente ficar treinando e fazendo aquele mesmo treininho. Não adianta, a gente tem que mudar a planilha, a gente tem que mudar o estímulo. Eu digo que eu nunca dou a mesma aula, eu não repito as minhas aulas. As minhas aulas, elas são todas diferentes. Todos os treinos eu mudo todos os dias. Por quê? Porque a gente tem que estar dando vários estímulos diferentes para o nosso organismo. Para quê? Para que ele não se acostume com aquilo. Tudo que a gente se acostuma, a gente não evolui. Né? É que nem aprender a andar de bicicleta. A gente aprendeu a andar de bicicleta, dificilmente alguém que aprendeu a andar de bicicleta vai desaprender a andar de bicicleta. Daí o que a gente começa? A gente quer ser o melhor na bicicleta. Vamos, quero tirar uma mão. Vamos começar a andar, trabalhar equilíbrio. Vamos tirar uma mão. É a mesma coisa no treinamento. Né? O treino começou a ficar fácil. A gente aumenta a parte de HIIT,
ou a gente aumenta as repetições da parte de força, ou a gente faz uma função ali de numeração, né, de séries, aumenta as séries, né? A gente tem que estar evoluindo, sempre. Aumenta a carga e sempre tem como mudar. Eu não canso de dar aula. Eu não sei se tu já cansou de dar aula. Eu amo fazer o que eu faço. Então, eu não sei se é porque eu amo, isso é porque realmente eu acho que tem tantas variedades que a gente pode estar trabalhando que é muito difícil não ter resultado quando o aluno ele está focado, quando ele realmente ele vai no limite dele, quando ele não falha, porque não adianta só dieta. Não adianta só dieta. Tem que ter o descanso. Tem que ter todo não é só a atividade. Claro que a atividade é muito importante, mas é um todo, né? A gente não funciona individual, né? A gente pensa... É global. É global. A gente tem que pensar como um todo, né? Até mesmo quando você vai executar um movimento isolado, por exemplo, para o bíceps, que um pouquinho mais de técnica monoarticular, só a articulação do cotovelo trabalhando, está usando outros músculos para equilibrar esse ombro, para dar sustentação, o core, mesmo no exercício mais isolado possível, que vai dar um foco nessa musculatura do braço, vai acabar exigindo de outras musculaturas para colaborar com a realização desse movimento. E quando você busca esse mais global ainda, como você falou, faça um agachamento, usa o braço, subo do agachamento, eleva os braços com halteres, você tem mais ganho ainda, aceleração, o teu abdômen vai trabalhar como um músculo que vai transferir a energia das tuas coxas, do teu quadril, para ajudar esse braço a elevar o peso acima da cabeça. E nós temos muita vantagem como profissionais quando nós aplicamos isso para os nossos alunos, para as nossas alunas, e maximizamos o tempo. Quando perguntam, Fabiano, mas tem orientação de 30 minutos diários de caminhada, ou eu corro 1 hora por dia e não tenho resultado. Calma aí, vem cá. Vamos avaliar como é que está a tua caminhada, como é que está a tua corrida. Está sempre no mesmo nível? Está sempre na mesma velocidade? Você não varia as intensidades? De repente, fazendo pequenos ajustes, como você mesmo falou, vai ter um resultado até mesmo nas atividades mais, digamos assim, com menos impacto, com menor intensidade. Você variar o estímulo, caminha 2 minutos num ritmo leve, que você consiga falar, cantarolar, e aí em 1 minuto você vai acelerar essa tua caminhada, de forma que quando você estiver chegando ao final do minuto, você tenha dificuldade de falar, Maiara, mas... Entendeu? E as pessoas, elas podem aplicar isso sem ter medo de, mas meu médico. Claro, se tem um problema de saúde mais grave, faz acompanhamento. Olha, mas a minha professora, o meu professor falaram que estão sentindo que eu estou evoluindo, que eu posso forçar um pouquinho mais. E aí vai com o aval do profissional da outra área que está aí também para nos respaldar nesse trabalho, como você, que é fisioterapeuta também, e vai utilizar essas variações para ter maior ganho no quesito emagrecimento. Sabe que tu estava falando, eu tinha uma aluna que ela disse assim, eu quero trincar meu abdômen. Tu quer trincar o teu abdômen? E ela, mas eu faço só abdominal, eu faço abdominal assim, ó, todos os dias eu faço uma numeração assim, assim. Então tá, vamos lá. Fiz toda a planilha, fiz a avaliação e tudo mais, eu comecei a dar outros estímulos para ela. Comecei a dar o agachamento, comecei a dar elevação de perna com o tronco inclinado pela lateral, sabe? E o que foi a mudança dela foi em 2 meses e meio, tá? Ela já era mais magrinha, já ajudava, né, para conseguir trincar, né?
foi um absurdo, assim. Ela conseguiu trincar e ela disse assim, eu nunca imaginei que fazendo esse tipo de movimento eu conseguiria ter um resultado da forma como eu queria. Então, às vezes, as pessoas olham coisas, né, pesquisam e fazem de qualquer jeito e não procuram um profissional. E aí a gente mostra a diferença que faz quando está bem orientado, né? Com certeza. É absurdo, assim, a diferença de resultado. Eu sempre trabalhei, assim, pensando na pessoa também, que é muito importante. Às vezes a gente não pergunta para a pessoa chega lá, quero fazer uma atividade. A gente tem que saber qual é o objetivo. Qual é o teu objetivo? O que tu quer aqui? Tu quer perder peso? Porque às vezes o aluno está indo numa academia, está fazendo aula, mas ele nem sabe as orientações básicas do que ele pode fazer em casa também para se auxiliar, né? Para ajudar, né? E às vezes faz a diferença. Nesse caso específico da tua aluna, ela já era magrinha, e isso me remete que, é magrinha, ela tem um cuidado com a alimentação dela, provavelmente ela não consome mais calorias do que ela gasta, e nesse caso um pequeno ajuste na periodização do treino, nos movimentos, surtiu resultado. Mas na contramão também tem aquela aluna que chega, eu quero trincar o abdômen. Tudo bem, mas e como está a alimentação do outro lado? Porque, como falamos aqui, né, Mayara, não é apenas o treinamento. O treinamento é o melhor ativo que nós temos para acelerar o metabolismo. Mas para resultados maiores, como no caso trincar o abdômen, essa aluna ela vai ter que fazer ajustes mais finos na sua alimentação e provavelmente ela vai precisar de auxílio da profissional da área também. Com certeza, com certeza. E isso a gente não trabalha isolado, né? Eu sempre tenho uma nutricionista ou outra que eu acabo indicando, né? Principalmente quem é mais voltado ao esporte, né? Porque sempre é válido. A gente pode falar aqui também de coisas que ajudam a gastar, né? Os termogênicos, coisas naturais. O café, por exemplo, que é uma coisa que a maioria das pessoas, eu acho, tomam e não tem noção do quanto que o café pode fazer diferença para o nosso metabolismo, porque ele é termogênico e ele ajuda a queimar. Dá uma ligada, né? Automaticamente tomou um café, deu uma ligada. São substâncias que têm um efeito bom, mas eu ainda costumo dizer para as alunas, não se enganem, não é só tomar o chá verde, o chá branco, comer a pimenta, o gengibre, ajudam, mas se você não cuidar do resto do teu ambiente, ou seja, não vai adiantar se você não treinar com regularidade, se você não comer limpo, descascar mais, desembalar menos. Então são estratégias que quando está tudo equilibrado, facilitam para você ir adiante. Mayara, não sei como é que estamos de tempo, eu acho que estamos no final. Eu queria só fazer... Pois é, mas eu acho que vai acabar o nosso tempo aqui. Mas basicamente essa linha de HIIT, de cardio, e eu, além desses exercícios com maior intensidade, treino de força, eu gostaria de citar algo que também você trabalha, que são complementos importantes para o controle do emagrecimento, porque ajudam também, assim como o treinamento do HIIT, como o treinamento cardio, como o treinamento de força, num controle emocional. São atividades que têm menos intensidade, como o Pilates, como o Yoga, também a própria meditação, e são complementares ao processo do emagrecimento, no momento que elas ajudam também a aluna a ter um pouquinho menos de ansiedade e lidar melhor com as suas pressões de vida, evitando, por exemplo, comer o chocolate ali quando tem um estresse, comer um doce. E isso também ajuda a aluna a ter sucesso no seu plano de emagrecimento.
Eu vou puxar um pouco agora para o lado do yoga, porque o yoga, ele trabalha todo o metabolismo, né? A gente trabalha pranayamas, que trabalha todos os órgãos internos, então a gente consegue fazer uma desintoxicação desses órgãos, faz com que funcione o sistema digestivo, de intestino, respiratório. O yoga também tem, além de todo o sistema interno, né, ele trabalha também a parte de fora, são os asanas, né, onde a pessoa fica numa postura estática, né, por um determinado tempo, e tem muita gente que trabalha sempre muito pique, né, e às vezes vai lá fazer uma aulinha de yoga com uma postura estática e não consegue manter por falta de resistência muscular. Então, ou seja, também consegue queimar calorias em posições estáticas, em movimentos isométricos. Claro! E cada vez mais nós vamos precisar desses momentos mais zen para termos equilíbrio. E isso colabora como um todo no processo de emagrecimento e de relacionamento, comportamento humano também tem muito a ver com treinamento, né? O autoconhecimento. Ah, com certeza, né? O autoconhecimento te ajuda a saber os teus limites, te ajuda a ir para frente, né? A evoluir nos treinos, né? E te permite, tu tá com a tua cabeça tranquila, né? Consciente daquilo que tu tá fazendo, presente no momento que tu tá treinando, no momento que tu tá fazendo uma aula, seja de yoga, seja de... Tu tem que estar presente. O momento presente, eu acho que hoje é o que a gente mais precisa, né? Travou aqui. Acho que tá terminando o nosso tempo, Fabiano. Tá começando a travar. Eu queria dar um recado pro pessoal, já, rapidinho. Quem se manteve sedentária em 2020 tem a chance de voltar agora, faça uma reflexão, aproveite esse momento de virada e se priorize. E quem parou um pouco, retornou, não levou muito a sério, volte, porque você é responsável por as suas escolhas e você é o seu maior ativo. Se você não tiver saúde, equilíbrio, você não vai emagrecer e nenhuma das áreas da tua vida será produtiva. E eu vou fazer mais um aviso. Não use a pandemia como desculpa, use ela a favor, para a gente ter mais saúde, para a gente conseguir evoluir nesse período e para a gente conseguir passar por tudo isso com muito mais saúde. Eu já vi algumas pesquisas que dizem que as pessoas que se mantêm em treinamento e mais saudáveis não afeta tanto quando pega Covid. Claro que isso é subjetivo, né? Depende de pessoa para pessoa, mas eu vi alguns estudos em relação a isso, então acho bem válido a gente estar falando aqui na nossa live também. Isso aí, Mayara, vamos... ativo, né? E 2021 magro. 2021 fique magra, magra e ativa para aproveitar o melhor da vida. Foi um prazer estar aqui contigo. Obrigada, eu que te agradeço. Muito bom sempre compartilhar de conhecimento com colegas e que a gente faça mais lives assim, que mais pessoas se beneficiem disso, porque é conhecimento. Eu acho que a gente tem que difundir conhecimento e não guardar para si. E eu acho que isso é evolução, sabe? Acho muito Uma bom. forma de ajudarmos mais pessoas. E a galera aí, vou fazer um pedido para os teus convidados. Quem gostou e quer mais encontros como esse, manda o direct ou deixa o comentário aí na live. Entra em contato que a gente arma de novo, né, Mayara? Com certeza. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado para quem participou, né? Se alguém tiver alguma pergunta, não sei se dá tempo ainda. Se tiver, se alguém quiser perguntar alguma coisa... Uma pergunta sobre intensidade, exercícios intensos, lá no início. Mas ela até já saiu aqui. Da intensidade, que era até... E um exercício de alta intensidade. Tá? É que a gente tinha questionado no início o que é que fazia perder calorias. Eu acho que ela respondeu, então. É o exercício de alta intensidade, isso aí.
Mayara, muito obrigado. Feliz 2021 para você, para tua família. Fiquem com Deus. Sucesso e que tu continues ajudando as tuas alunas a buscarem o seu melhor. Muito obrigada para ti também, para os teus alunos. E um beijão para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Beijo, valeu. Tchau.